Bom dia, pessoal do sétimo ano. A gente está aqui com mais uma aula de espanhol online, ok? E na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que nós vimos na aula passada, ok? Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as interpretações de texto e também sobre o chamado pretérito imperfeito de indicativo, ok? Então a gente vai começar aí corrigindo a página 348 até o final, lá na número 20, onde termina os exercícios, ok? Então na número 1, ele pede para vocês passarem esses verbos tirados do texto para o infinitivo. Então, a gente, não sei se vocês já viram em português, mas os verbos chamados verbos de infinitivo são todos aqueles que terminam em ar, ou ir. Então, nesse caso, todos os verbos estão no pretérito imperfeito. Vocês só vão trocar eles pelo infinitivo, ou seja, com terminação a, ou ir. Então, no caso de vivia, infinitivo seria vivir. B, trabajava, infinitivo trabajar. Podia, infinitivo poder. Descia, infinitivo descer. E ocupava, infinitivo ocupar. Ok? Depois eu vou mandar esses exercícios corrigidos e escritos para vocês visualizarem melhor um pouco, mas já deixo aqui explicadinho para vocês. Na número 2, ele pede para vocês trocarem, ou seja, as frases aí para o pretérito imperfeito indicativo. Então, todas elas estão no presente. Ele quer que vocês troquem aí todas elas para o pretérito imperfeito. Lembrando, gente, pretérito imperfeito são aqueles verbos terminados em ia e ava. Então, como vai ficar aí a primeira frase? A primeira frase é, letra A. Eu canto muy bien. Pretérito imperfeito, eu cantava muy bien. Letra B, mi hermano pide más atención. Pasado, pretérito imperfeito. Mi hermano pedía más atención. C, nosotros estamos agotados. Mudando, nosotros estábamos agotados. D, vosotros jugáis al fútbol. Pasado, vosotros jugabais al fútbol. C, mis primos comen mucho. Passado, mis primos comiam mucho. Então, essa é a resposta de cada uma das frases aí. Número 3, ele pede para vocês completarem as frases aí utilizando o pretérito imperfeito do indicativo em cada uma das frases, de acordo com os verbos que estão em parênteses. Então, a letra A seria quando ele era, ok? O verbo ser vai ficar era niño, tenía el pelo color de fuego y sus ojos eran como el azul del cielo. Então, primeiro verbo era, depois tenía, depois eran. B. Nosotros íbamos todos los días al club, pues era muy divertido. Então, íbamos e era. C. Quando tenía tiempo, leía vários livros interessantes. Então, na letra C, os verbos tenía e leía. D. Me acuerdo que mis veranos pasaba en la playa en casa de mi abuelita. Reunia todos mis primos e hacía muchas cosas. Então, primeiro, passava, depois reunia e depois hacía. Ok? Então, essas são as respostas aí da número 3. 4. A forma correta de conjugar o verbo ir no pretérito imperfeito do indicativo é resposta correta, letra C. Iba, ibas, iba, íbamos, ibas e iban. Ok? Essa é a resposta correta. Número 5, o pretérito imperfeito do indicativo serve para resposta correta, letra C. Hablar de acciones en el pasado que tenían habitualidad e para escrever como eram. Ou seja, falar de ações no passado que tinham uma habitualidade e para descrever como eram. Então, resposta correta, letra C. Na número 6, eles
ele pede para você seguir o exemplo aí das frases, passando os verbos para o pretérito imperfeito. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos aí, ó, a primeira frase. Vosotros, aí temos o verbo comer, mientras nosotros, depois beber. Então, a primeira frase vai ficar: vosotros comíais, com o verbo no passado, mientras nosotros bebíamos. Ok? Então, essa vai ser a mudança dos verbos. Letra B, nós temos ellos, dormir, mientras ellas, trabajar. Então, vai ficar: ellos dormían, mientras ellas trabajaban. C, yo leer el periódico, mientras tú mirar la tele. Então, vai ficar: yo leí el periódico, mientras tú mirabas la tele. D, mi hermana preparar la cena, mientras yo limpiar la casa. Então, vai ficar: mi hermana preparaba la cena, mientras yo limpiaba la casa. E por último aí, a letra E, quando ser niña jugar en la calle con sus amigos. Resposta: quando era niña, jogava en la calle com seus amigos. Ok? Na questão 7, gente, ele quer que vocês construam frases aí com os verbos ser e ir no pretérito imperfeito. Aí, resposta pessoal, ok? Vocês vão criar e depois vocês vão mandar para mim. Número 8, vocês vão ler esses textinhos aí. Dulce Ari e su pequena ilusión. E depois ele pede: saque del texto todos os verbos que estén em pretérito imperfeito del indicativo. Então, todos os verbos aí que tem no texto que estão no pretérito imperfeito são era, estava, haviam, sacudia, salia, llorava, rodaban, teriam, buscava, encontrava, creia, cumpriria e havia. Okay? Esses são os verbos aí que tem pretérito imperfeito. Número 9, questão 9. Agora que já tirou os verbos, põe-los al infinitivo, ou seja, coloque-os no infinitivo. Ele quer que vocês peguem todos esses verbos e coloquem no infinitivo. Aí só a gente colocar o verbo com terminação a R, ER ou IR, que seriam aí ser, estar, haver, sacudir, salir, llorar, rodar, tener, buscar, encontrar, creer, cumprir e haver. Então, esses são todos os verbos que a gente viu no pretérito, passando agora para o infinitivo. Questão 10. Questão 10, ele pergunta aí qual era o grande sonho de Dulce aí. Então, se a gente analisar o texto, a gente vai ver que o grande sonho de Dulce ali era cuidar de uma menina desde bebê, ok? Então, cuidar a uma niñita desde bebê. Esse era o sonho dela, cuidar de uma criancinha desde muito pequena. 11. Complete a frase com o verbo adequado. Então, a menudo, que seria com frequência. Rita, aí tem o espaço, uma tortilla de papas para el almuerzo. Então, ele quer que você complete aí com o verbo adequado. Claro, a gente vai analisar o verbo que está no pretérito imperfeito. Então, o único verbo aí que está no pretérito imperfeito é o comprava, a letra B. Ok? Então, a menudo Rita comprava uma tortilla de papas para el almuerzo. 12. Complete a frase com os verbos adequados. Então, ele quer que vocês completem com os verbos no pretérito perfeito adequado. Ok? Então, aí, a opção correta aí seria a letra da número 12, seria a letra A. Ok? Era e estava.
Ángela era una niña muy guapa y siempre estaba arreglada como si fuese para una fiesta. Letra A. 13. La forma correcta de conjugar el verbo poner em pretérito imperfeito de indicativo es. Ou seja, ele quer saber a forma correta de conjugar o verbo poner, que seria pôr em português. No pretérito imperfeito é. Qual a opção correta? Letra A, ok? Questão 13, letra A. Ponia, ponias, ponia, poníamos, ponias e ponia. Letra A. 14. Marque a alternativa equivocada com o uso do pretérito imperfeito de indicativo. Ou seja, ele quer saber a única opção errada quanto ao uso desse tempo verbal. Que resposta correta é a letra D. Ok? Da 14. D não, desculpa, letra E. Essa é a única que está equivocada. El año passado dormias aún com tu hermano. Então, essa é a única que está com o verbo aí de forma errada. Ok? Na verdade, se a gente analisar, a gente tem na letra A, íbamos, correto. Passeabas, letra B, correto. E letra C, solia comer em la cafeteria. Então, aqui, ó, o verbo está no infinitivo. Então, gente, a resposta correta da 14, letra C, ok? É o único verbo que não está no pretérito imperfeito. Resposta correta, letra C de casa, número 14. Número 15, complete o texto com os verbos entre parênteses no pretérito imperfeito. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar os verbos e vocês vão colocando aí. Então, primeiro é habitava, depois teria, disponia, adorava, praticava, eram, teriam, eram de novo, estava, eram e era. Ok? Então, essas são as formas corretas desses verbos aí que estão entre parênteses. Próximo texto, também que eu já mandei traduzido para vocês, vocês vão ler, responder as questões aí 16, 17 e 18. 16, conforme o texto, nas linhas 1 e 4, as palavras Salamanca e Betis fazem referência a quem? Então, ele quer saber a que essas palavras fazem referência. Então, aí, se a gente analisar, a resposta correta seria a letra B de bola, das equipes de futebol. Essas palavras de Salamanca, na verdade, se referem às equipes de futebol, letra B. 17. No texto, a expressão em negrito, pero no hace falta ser um profissional para usarlo. Então, essa expressão em negrito, pero no hace falta, significa o quê? Resposta correta, letra C de casa, ou seja, não é necessário. Isso significa, pero no hace falta, não é necessário. 18. En la sentencia, están pensados para que cualquier persona lo pueda utilizar. El pronombre complemento lo hace referência a. Então, nessa frase aí, ó, lo pueda, ele quer saber a quem esse lo faz referência. Resposta correta, letra A de amor, al desfibrilador automático. Ou seja, ele disse aqui que eles são feitos para que qualquer pessoa possa o utilizar. Então, esse o, que em espanhol seria o lo, faz referência ao desfibrilador automático. Resposta correta é a letra A. Próximo texto que eu também mandei para vocês aí, ok? Traduzidos, vocês vão responder as questões 19 e 20. Então, questão 19, ele pergunta: no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo nas escolas, deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? Ou seja, o que ele usou para defender a ideia de que o bilinguismo nas escolas deve ser tratado como língua de comunicação e não de imposição?
Resposta correta, letra D de dado. Se vocês analisarem aí, vocês vão ver que o argumento que ele utiliza é a introdução do Guarani nas escolas, que potencializou a difusão ética em seu ensino. Esse é o argumento que ele utiliza para defender essa ideia. Letra D de dado. E questão 20. Em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pelo quê? Resposta correta, letra D de dado. Se deu pela inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Ok? Se vocês analisarem o texto, vocês vão encontrar essa resposta aí. Ok, galera? Então, essa foi a correção dos nossos exercícios. Vou mandar para vocês por escrito depois. Beijo, bons estudos e até a próxima.